mais um episódio da Domcast Papo Empresarial. E hoje nós vamos falar de pessoas, de gestão de pessoas, da gestão de pessoas e os seus grandes desafios de cultura, de transformação, de transição. E eu trouxe uma convidada diretamente do Rio de Janeiro para estar comigo aqui. Ela é uma executiva de pessoas, já trabalhou em grandes empresas e vai contar pra gente um pouquinho da história dela, dos desafios, do que ela viveu em relação à gestão e do que ela está vivendo em transição. Então, Fabiana, gente, olá, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada Prazer pela sua estar aqui. presença. Prazer estar aqui. Não precisa ficar nervosa, tá, gente? Essas coisas de podcast, as pessoas vêm a primeira vez e ficam nervosas. Calma. Obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade de estar aqui na Domcast, falando um pouco da sua vida profissional, falando um pouco da sua história. E falando aí do que a gente, como gestora, como profissional, precisa para ser feliz, né? Vamos falar? Sim, a gente vai falar de pessoas e falar de felicidade de pessoas. Porque quando a gente fala de pessoas inseridas no mercado de trabalho, ou de transição de carreira, ou de cultura, a gente está falando de satisfação de pessoas. Então, é isso que a gente vai falar aqui hoje. De propósito? De propósito. Ikigai? Ikigai. E tudo que vem aí relacionado ao que é o mercado de trabalho, né? Essa inserção aí, tudo que o mercado de trabalho oferece aí para as pessoas e também a gestão de pessoas, o empresariado, o empreendedorismo oferece para as pessoas e vice-versa, né? Então, hoje a gente vai falar sobre pessoas, cultura e transição. A Fabiana, gente, como eu falei inicialmente, ela é uma executiva mesmo, organizacional. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, até para que a gente possa falar sobre toda a sua experiência que você viveu ao longo desses 20 e poucos anos aí, né, de empresas. Isso. Nossa, falar sobre a minha história é, assim, super gostoso. Eu te admiro demais, você sabe, né? Obrigada. Eu tenho uma admiração muito também grande. te admiro muito. E, assim, a gente conhece a história uma da outra e, assim, e falar da nossa história é uma coisa muito gostosa quando a gente olha para trás e vê o quanto a gente se dedicou e o quanto foi satisfatório em relação ao desenvolvimento, ao nosso desenvolvimento. Ao nosso crescimento profissional e pessoal. Verdade. Então, hoje, olhando para trás, eu vejo que eu tenho um orgulho muito grande de falar que eu segui uma carreira que eu sempre sonhei. Eu sempre sonhei em ser psicóloga, sempre foi um sonho da minha vida. Eu sempre admirei as psicólogas quando eu era adolescente. E olhar para trás e entender que aquilo que eu fiz faz sentido não só para minha carreira, mas para minha vida pessoal. É muito gostoso. Então, você sempre soube que você ia ser psicóloga? Sempre soube. E soube através de quê? De livros, de filmes? Eu tinha uma admiração muito grande pelas pessoas de saúde, e de que cuidavam de outras pessoas, desse olhar de empatia, de cuidado, de servir. E eu ficava imaginando o que eu poderia fazer pela sociedade, pela comunidade, e sempre desde muito cedo eu queria servir, eu queria... E eu sempre, uma coisa também que é uma curiosidade, eu sempre fui muito curiosa em relação a pessoas. No sentido de, assim, deixa eu entender quem é você? Deixa eu entender de onde, né? Como que você chegou até aqui? Então, eu lembro que eu gostava muito de ouvir, gostava muito de ler biografias e de ler sobre histórias. Então, eu sempre tentava pegar ali os nuances, como é que essa pessoa se tornou quem ela é hoje? Então, aquilo ali desde muito cedo.
E eu era uma adolescente, uma criança, uma adolescente muito... E a gente vai falar sobre isso assim, introspectiva, no bom sentido, de energia, de estar ali com as pessoas, de ouvir. Então, eu tinha muito esse retorno. Nossa, você daria uma ótima psicóloga. Ah, legal. E eu falei, nossa, e aí isso começou a vir na minha vida. Então, eu fui fazer a faculdade de psicologia, que eu adorei, amei. Vi que era isso mesmo que eu queria. E quando eu estava na faculdade, algumas portas foram se abrindo, assim. E aqui eu senti que seria uma porta que poderia me dar uma satisfação profissional, foi a área organizacional. E aí, o que é a Então, área... você já entrou na área organizacional dentro da faculdade? Dentro da faculdade. Eu já comecei ali quando... Ela já começou começando, gente. Já comecei começando, né? Eu já comecei colocando a mão na massa, que eu digo, né? Então, eu lembro que eu tive ótimos gestores de pessoas, e eu lembro de uma em específico que foi numa empresa que eu entrei como estagiária e que ela confiou muito em mim. Como estagiária, eu entrei e ela já falando assim, olha, você vai ser responsável pela abertura de uma central de distribuição de um grupo, né, e é uma empresa grande de varejo, que era o Grupo Pão de Açúcar, e ela falou, tá contigo, eu tô aqui para te ajudar. E naquele momento eu falei, meu Deus, e agora? Eu era uma estagiária, eu estava começando a minha carreira e com aquilo, ao mesmo tempo que eu sentia, tá aí minha oportunidade. Então, essa gestora, assim, a Virgínia, assim, sempre admiro até hoje, uma grande amiga. E ela me trouxe um olhar de RH tão leve, tão gostoso, tão participativo no negócio, da gente estar junto com as pessoas, que isso me marcou muito naquele início de carreira. Então, eu comecei ali no operacional, assim, de pegar, de fazer vagas, né? De recrutamento e seleção, exatamente. Treinamento, desenvolvimento. Então, imagina, eu era uma pessoa introspectiva que fui desenhar e aplicar treinamentos. Isso, para mim, foi uma abertura de mente, de visão de carreira também muito grande. Então, ali, a gente fazia o processo de treinamento fim a fim. É claro que a gente tinha um direcionamento da matriz, né? O Grupo Pão de Açúcar sendo uma empresa grande aí de varejo, com uma cultura muito forte em termos de pessoas. Então, ali, eu já peguei o gancho de falar, então, agora eu vou aprender fim a fim. E aí, eu desenhava e aplicava o treinamento. E aquilo ali me desenvolveu de uma forma que até hoje eu olho assim, olha, por isso, assim, eu vejo como é importante você ter uma base, né? Você entender daquilo ali, né? Do que você está fazendo, para você poder, ao longo da sua carreira, olhar para trás e falar, olha, eu tive essa base, eu sei como faz, e se sentir segura em relação ao fazer. Quando você entrou como estagiária, hoje a gente ouve muito aquela palavra onboard, né? Que é a recepção da pessoa dentro da empresa. Como era isso há 20 anos atrás? E aí a gente vai falar, óbvio, da cultura daquele lugar. Quando você fala assim, o Grupo Pão de Açúcar é uma empresa que tem uma cultura muito forte. Ou era naquele momento lá. Isso era passado para vocês, estagiários e terceirizados e funcionários contratados? Isso era claro para vocês? Eu posso dizer que o Grupo Pão de Açúcar é uma referência para mim em termos de cultura organizacional, que é o que a gente vai falar. Por quê? Porque desde o estagiário ali, o operador ali, as pessoas que estavam em loja, se você perguntasse qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores da empresa, todo mundo sabia. E todo mundo era engajado a fazer com que aquilo ali acontecesse na prática. Então, não era só uma questão de você colar nas paredes e você, de vez em quando você vai lá e lê, mas não, ali era praticado. E era praticado desde a presidência, que ali a gente tinha o Abílio Diniz, um grande empreendedor. Eu tinha um sonho, de trabalhar com ele. Sempre tive. Desde quando eu falava muito disso. Eu sempre tive um sonho de trabalhar com ele, porque eu enxergava, como eu acompanhei a Fabiana dentro desse processo dela, eu enxergava ele como um grande gestor, mesmo. Ele exatamente, mesmo, um grande empreendedor. E, enfim, ele por si só, as pessoas conhecem, deixou um legado maravilhoso em termos pessoais e profissionais. E
E isso me marcou muito, porque ali eu já entendi o que é se dedicar, o que é entrar nos processos, porque você sabe que você vai ter uma carreira e você vai ser reconhecida, e você vai ser desenvolvida olhando para você, olhando para as pessoas que estão ali. Então, eu comecei na operação, vamos dizer, né, na regional, em Brasília, e acabei, nesse processo, sendo efetivada, tive oportunidades, né, de atuar em gestão. Quando eu fui para a Regional Sul, eu fui assumir os recursos humanos da Regional Sul. Então, ali já foi um primeiro Ainda passo na minha gestão. Não, eu estava em Brasília, recebi o convite e eu fui para Curitiba. Então, assumi a Regional Sul ali, de Lojas do Pão de Açúcar, ia ser na época, né? E ali foi o meu primeiro passo em termos de gestão de pessoas. Como eu aprendi, assim, como foi importante. E eu era nova na época, eu tive 20 e poucos anos, e aquilo ali me marcou muito. Porque eu tinha um gás, uma energia para fazer acontecer, ao mesmo tempo que eu entendia que eu precisava de conhecimento ainda. Então, fiz meu MBA em gestão de pessoas, fui tentar entender um pouco mais ali em relação à liderança. E aí, enfim, fiquei lá em Curitiba um ano, tive a oportunidade de voltar, assumi a Regional Centro-Oeste na época, e aí indo também assumir uma posição de parceira de negócio em São Paulo. Business partner. Exatamente. E aí foi quando eu comecei a entender um outro lado da gestão de pessoas, né? Da gestão de negócio. Então, ali eu tive a oportunidade de atuar. É claro que, enquanto gestora de pessoas, a gente está junto ali também dos diretores, executivos. Mas quando eu assumi como BP, Business Partner, então foi um entrar, me aprofundar no mundo dos negócios. Então, para você ter uma ideia, eu fui ser BP de uma área comercial de uma grande empresa varejista em São Paulo, né? Então, tem toda uma questão também, imagina. Então, isso eu tenho uma curiosidade, que bom, você sai de Brasília, você vai para Curitiba, logo depois São Paulo. Então, você tá numa mesma empresa, com aquela cultura, era nacional? A cultura é nacional? Nacional / regionalizada. Porque exatamente. Aí você pega a cultura do Sul, a cultura do Sudeste, e aí do Centro-Oeste. Como é que é isso? Eu posso te dizer que parecia que eu estava em empresas diferentes, ao mesmo tempo que a cultura era a mesma, né? Dessa questão de pessoas, a aplicação Mas a aplicação era a mesma? Mas você acabava personalizando naquilo que você tinha de forma regional. Então, por exemplo, quando você... Mas isso era uma estratégia? Era uma estratégia. Da empresa? Uma estratégia da empresa. Senão você não consegue ali fazer a própria... o vestir a camisa dos funcionários. Isso. Porque você precisa ali mesclar mesmo, porque senão você não consegue fazer eles olharem para a empresa e vestirem a camisa, né? Exatamente. Então, você tem que entender um pouco desse ambiente que eles estão vivendo. Então, para você ter uma ideia, quando eu estava na Regional Centro-Oeste, a gente teve a abertura de uma loja em Goiânia, uma loja extra, um hipermercado. E aí você imagina, Brasília, Goiânia, igual. Foi completamente diferente. A cultura era diferente, as pessoas valorizavam coisas diferentes. Então, ali foi uma imersão numa cultura de um estado diferente, em que você precisava entender o que essas pessoas querem, o que é valor para elas. Então, você tem uma cultura nacional, né, uma cultura que vem aí de uma matriz toda desenhada, ao mesmo tempo que você está ali lidando com uma questão regional. Então, essa abertura da loja, assim, imagina, fazer desde a captação de candidatos em parceria com o governo, né? Até a seleção dessas pessoas, até o treinamento, e aí, enfim, abrir a loja e continuar trazendo aquele resultado que se espera, né? Exatamente. Então, foi para mim foi imagina, né? Abrir, e isso tudo me trouxe uma bagagem de olhar para pessoas e querer cada vez mais entender o que faz sentido.
o que é propósito e o que é valor. Então foi isso, eu acabei indo para São Paulo e aí lá você ficou um tempo, né? Fiquei um tempo lá e aí ali eu tive uma outra visão também de você estar numa matriz, onde o profissionalismo, assim, é marcante, né? As pessoas extremamente dedicadas ali e profissionais e com expertise que eu falava, nossa, aqui realmente é um aprendizado o tempo inteiro. Então, para mim foi muito bom, né? Foi uma experiência que hoje eu olho para trás, inclusive de pessoas que eu gosto. Então, fez parte da minha vida profissional e pessoal. Né? E aí você vai deixando também amigos, né? Exatamente. Vai deixando gente a cada lugar que você vai passando. Exatamente. E aí foi um momento de transição em que eu saí de São Paulo, fui para o Rio de Janeiro por uma questão pessoal. E eu entrei em uma outra grande empresa, onde eu também fui ser parceira de negócio, né, business partner, e ali eu também tive a oportunidade, e foi interessante que na Oi eu tive oportunidade de estar em todas as áreas da empresa. Então, eram negócios diferentes. Então, desde ser parceira de uma área financeira, de uma área comercial, seja de varejo, de B2B, né, de negócio corporativo, até TI e a área digital, onde você começava a enxergar ali qual é o futuro da empresa em termos de transição. De transição. Então, eu tive a oportunidade de estar em projetos grandes também na empresa, que me ensinaram e me deram essa bagagem. Por quê? Também por estar em um cargo em que você tinha que ter esse olhar de pessoas, ao mesmo tempo o olhar do negócio. Então, mas aí, assim, sai de um grupo varejista e vai para telecomunicações. Isso. Cultura completamente diferente. Completamente diferente. Também era bem definida na Oi? Também era bem definida. A Oi, ela tinha, quando eu entrei, ela passou por um processo de transição, de aquisição de uma outra grande empresa. Então, ela incorporou ali na cultura, né? Aí fez uma mescla ali do que as pessoas estavam vindo de outra empresa. Para cada um, né? Exatamente. E aí, o que eu sentia na Oi? Que as pessoas que estavam lá se sentiam muito à vontade de trabalhar lá. Porque também você sai da parte de recursos humanos, que aí a gente vai falar de uma linha de tempo, né? Você sai do recursos humanos, eu me lembro muito bem que você, quando foi para a Oi, você chegou para... como é que era? Uma coisa que eu achava incrível, a nomenclatura que vocês usavam lá era... área de pessoas? Como é que era? Gente, gestão? Gente. Área gestão de gente. Isso, me lembro gente disso. E gestão. Que quando você fez essa transição de empresa, você veio como gestão de gente. E eu achei aquilo muito incrível. Que eu falei, meu Deus, a gente vem aí ao longo de tantos anos falando de recursos humanos. De repente, você está numa multinacional, que aí é a Oi, né? Falando de gente. Gestão de gente. Eu achei muito incrível na época. Falei, meu Deus, isso é uma inovação, não é? Foi uma inovação ou não? Foi um processo de transição natural da área, onde a área começa a enxergar as pessoas não como recursos. Não como recursos. E esse nome, né, recursos humanos, ele dava uma conotação assim de pessoas como recursos. E aí você começa a humanizar, você começa a trazer um olhar mais personalizado, mais humano, inclusive dos projetos e processos. Então, nesse momento, quando eu chego lá, eu já vejo que um processo de avaliação de desempenho era feito de uma forma mais humanizada, ali ao longo do tempo. Então, trouxe ali um olhar diferenciado do recursos, não como recurso, mas como uma pessoa que está ali, que tem valores e que tem seus propósitos também, e como a gente faz a integração, faz esse alinhamento entre o propósito das pessoas com o propósito da empresa. Então, foi um momento bem bacana também, bem gostoso. E aí, quando você vai para a Oi, que você começa a ter essa conexão com todas as outras áreas, era difícil? Foi difícil? Posso dizer que foi um desafio. Eu considero que
eu tinha um aspecto muito bom, e eu tenho até hoje, de eu me jogo nos desafios, vou aquele vai com medo mesmo. Então, sempre foi meu lema ser... Tá bom, recebi a proposta quando a primeira vez que eu me mudei lá atrás, né, de Brasília para Curitiba, eu tive um final de semana para decidir. E eu falei, quer saber? É isso, é aproveitar a oportunidade. Então, eu vou com medo mesmo. Então, inclusive, meu perfil era muito esse. Tá precisando de uma pessoa lá para entender a área que está passando por algum desafio? Fabiana vai para lá e vai entender, porque era o meu perfil, de querer me aprofundar, de fazer relacionamento. A curiosidade, né? A curiosidade de entender como os executivos daquela área lidavam com as pessoas, como é que eu podia agregar com o meu conteúdo também, do meu conhecimento, do que eu já tinha. Então, sempre para mim foi uma curiosidade. Eu falava, eu vou porque eu quero aprender, eu quero entender daquele negócio. Então, eu vim ao longo do tempo entendendo um pouco de processos de RH, vamos dizer assim, e aí, em algum momento, eu faço uma transição, eu já entendo de processo de RH, né? Sim. Pelo menos ali, mas agora eu vou entender de processos de RH aplicados ao negócio, a cada negócio, personalizado. Então, ali me deu um start, assim, de entrar, de entender. E aquilo ali, né, eu acabei sendo, inclusive, parceira de negócio da própria área de gente e gestão, que é você entender o negócio de RH dentro do RH. Nossa. Então, foi muito interessante. E tudo isso, assim, né, quando eu olho e eu me vejo... como uma pessoa, uma gestora de pessoas, né? Quando eu galguei outros cargos, eu vejo como isso foi importante, foi essa base, como esses conhecimentos, como esses riscos que eu corri foram importantes no momento de eu olhar para uma equipe e falar, opa, peraí, o que é importante para essa equipe? O que eu posso agregar do conhecimento que eu tenho e, ao mesmo tempo, aprender com eles também? Né, que faz parte de um processo de uma gestão. Né? Que hoje, assim, quando nós vemos, né, eu olho muito pro microempreendedor, né, o microempresário, aquele que está começando o seu negócio, muitas vezes é equipe, é só ele com ele mesmo, mas que também já está galgando aí pessoas para virem ajudar e crescer o negócio. Eu sinto hoje, não sei se você vai... você pode me ajudar nisso, que ainda se divide muito, é como se isolasse muito a área de pessoas, né? Então, vamos montar uma área de recrutamento e seleção, de treinamento, formam bloquinhos dentro daquela área quadrada, engessada ali, e faz o quê? Não, essa área aqui é só para fazer recrutamento e seleção. E eu vejo poucas empresas, e aí eu vou falar de todos os tamanhos. Fora, obviamente, essas grandes empresas hoje. Mas as pequenas e médias ainda estão muito engessadas, não? Como é que você olha isso? O que eu entendo, assim, de pequenas e médias, até já tendo atuado, Exatamente, você atuou também. Sim, né? enquanto gestora também de pessoas, né? Eu, tendo atuado em médias empresas, eu vejo que existe uma grande expectativa aí dos donos, CEOs dessas empresas, de se ter uma área de RH já estruturadinha, não, eu quero uma avaliação de desempenho, eu quero um desenho ali já de um programa de participação de lucros, de indicadores, né, relacionados a pessoas, ao mesmo tempo em que existe essa expectativa de grande projeto, existe um olhar assim, mas e a base? Que é você definir o que você quer? Quais são os perfis de pessoas que você quer? Quais são as competências que você quer? Esse gestor não sabe muitas vezes, né? Ele talvez tenha uma noção daquilo que ele quer, mas a hora de colocar no papel e falar, então agora vamos fazer projetos, ele vai, e aí contrata uma pessoa de RH, claro, né, de gente, e para fazer, e tá certo, né, porque é a área que tem a expertise para fazer isso, são as pessoas que têm a expertise, ao mesmo tempo em que existe também um trabalho em conjunto
entre o dono ou o CEO, né, ou o board ali, com essa área, porque definição de cultura, definição de competências, valores, missão, propósito, é um trabalho em conjunto. Então, o profissional ali de pessoas, o gestor de pessoas ali, né, relacionado à área de gestão de pessoas, pode, sim, estar preparado para fazer essa tradução do que é o que o CEO, o que o dono da empresa quer, ao mesmo tempo em que ele precisa entender também ali, fazer tendo um diagnóstico do que as pessoas entendem. Então, é uma troca, né? Daqui de cima, né? O de cima para baixo e o de baixo para cima, e no sentido do trabalhar esse todo, processo, né? O todo. A empresa. Né? Então, eu entendo assim que existe uma expectativa cada vez mais. CEOs, donos de pequenas, médias empresas entendem a importância, isso sim, e uma importância de uma profissionalização, não fazer uma coisa eu acho que essa pessoa está pronta, não. Por que, por exemplo, no processo de sucessão, por que essa pessoa está pronta? Eu acho, porque ela já fez isso? Não. O que você tem ali de evidências, de desenvolvimento dessa pessoa, do que ela já trouxe? Então, isso tudo forma aí uma base em que a área de pessoas dá para uma empresa. Né? É isso. E eu lembro, assim, que eu já tive uma passagem para uma média empresa, em que a primeira coisa e aí é uma coisa que eu fazia, né, sendo uma profissional de pessoas dentro das empresas, deixa eu entender em que momento essa empresa está. Diagnóstico, né, entendendo ali as forças, né, as vulnerabilidades. Então, você não se apegou só àquela área para a qual você estava ali sendo contratada, né? Que era a área de gente. Você pegou o todo da empresa, diagnosticou tudo, para você poder até saber o momento onde você ia atuar ali, né? Exatamente. Porque não dá mesmo para a gente poder chegar e... Não, a questão é só aqui. Vamos organizar aqui e o resto. É isso que você viveu muito na Oi, de ter tido presença em outras áreas, né? Ter colocado a gestão de pessoas em todas as outras áreas, traz isso, né, para as empresas, para a sua experiência aí. Vamos olhar o todo aqui, a área de TI, a área de comercial, marketing, para financeiro, para poder entender o contexto desse negócio e a gente poder atuar. Exatamente. Ai, gente, que incrível. É muito bom. É muito bom. Eu sou suspeita, porque eu gosto muito. Eu acho incrível. E aí você sofre uma transição enorme, né? Profissional, né? Você decide sair da organização e ir para a área clínica. Abre uma empresa, porque ela é uma empresária hoje, e começa a atuar dentro do seu negócio, né? Conta um pouquinho como é que foi isso, que a minha curiosidade é enorme para saber como é que ela trouxe e começou a gestão dela dentro do negócio próprio. Em outra área, tá, gente? Ela mudou. Conta pra mim. Eu mudei. Como eu falei, foram mais de 20 anos me dedicando a empresas, a pessoas, né, seja no cargo de gestão ou não, de parceira de negócio, né, de BP. E eu acho que nesse processo, lá atrás já, quando eu fiz psicologia, que eu falei que assim, sempre, né, isso para mim sempre fez muito sentido, eu já sabia que em algum momento da minha vida profissional eu ia migrar para a área clínica, ou por esse meu perfil de pessoas, de ouvir, de gostar ali, da curiosidade versus a curiosidade no sentido de apoio, de acolhimento. E claro que na empresa tem muita oportunidade, ao mesmo tempo... Você cansou da área organizacional? Não, pelo contrário. Assim, é um carinho que eu tenho muito grande e inclusive, eu não saí da área organizacional. Eu tô perguntando isso que ela vai contar, gente. Que eu vou contar. Então, hoje eu consegui... hoje eu consigo conciliar as duas coisas. Então, como é que aconteceu isso?
como eu falei, assim, sempre pensando, eu decidi, e aí por volta da pandemia, por questões também pessoais que aconteceram na minha vida, eu comecei a repensar alguns aspectos relacionados ao futuro. Aquilo que eu achava que eu ia galgar em 10, 20 anos, eu falei, por que não agora? E eu comecei a me preparar para um processo de transição de carreira, onde o olhar ali seria o indivíduo. Né? Quando você está numa organização, você tem um olhar para o indivíduo, ao mesmo tempo que você está ali, como eu falei, linkando o propósito de um indivíduo com uma organização. Sim. Ali, naquele momento, eu falei, tá, então eu entendo, já fui para a organização, já entendi, então agora eu vou um pouco mais para o indivíduo. E fiz minhas especializações, né? Tive grandes mentores aí que fizeram parte aí do meu crescimento pessoal e profissional. Tive um processo também pessoal muito marcante na minha vida. E mais ou menos no momento da pandemia, né? A pandemia foi um marco para... Pandemia. A gente fala no meu podcast aqui, a gente fala sempre cai a pandemia. Sempre cai a pandemia. Ela tá sempre aqui, ó, rondando. Exatamente. Os nossos assuntos. E vai estar, porque foi sempre, um marco, porque foi um marco mesmo, mundial, verdade, assim, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E para mim ali foi um aspecto, foi um momento de olhar para mim e falar assim, tá bom, olha o que a gente está vivendo, o que eu quero para os meus próximos anos. E aí eu comecei a antecipar um pouco alguns sonhos. Qual era o sonho? De ser uma empreendedora, uma empresária, abrindo aí uma empresa em que pudesse levar para as pessoas saúde, bem-estar e qualidade de vida. E aí você fala, mas espera aí, né? Você teve aí uma bagagem, você deixou isso para trás e começou do zero? Não, tudo isso que eu vivi ao longo desses 20 anos, hoje me mostram que tem todo sentido. As áreas da psicologia, assim como as áreas de negócio, elas não estão separadas, está tudo interligado. Né? Por exemplo, são conectadas. E após a pandemia, o que aconteceu? As empresas começaram a enxergar que era necessário trazer para conversas e bate-papos a questão da saúde mental, a questão do bem-estar emocional dos colaboradores. E aí, enfim, eu já comecei a fazer um processo de transição aí, de começar a abrir minha empresa, começar meus atendimentos, e aí as coisas vão acontecendo, né? Você fala, o universo conspira quando você está aberto para aquilo que está vindo na sua vida, né? Então, eu comecei a me colocar muito assim, então vamos lá. Eu tenho esse sonho, eu estou fazendo por onde, eu estou me especializando, eu estou correndo atrás, e agora? E aí as coisas começaram a acontecer. Eu abri a minha empresa naquele momento porque eu entrei de parceiro, de um grande parceiro, né? Entrei como parceira aí de uma plataforma de atendimento de saúde e bem-estar, em que eu comecei a atuar junto com eles enquanto empresária ali, e essa parceria começou a me trazer o quê? Entrar novamente nas empresas, mas de uma forma diferente, levando informações e conscientização sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida, que era tudo que eu queria. Então, hoje, eu sou palestrante, tem a plataforma que eu, hoje, por exemplo, fazendo palestras, né, para grandes empresas, tem a Saúde Petrobras, tem o Cicobi, que eu já fiz palestras, então tem aí empresas que estão com esse olhar, quando a gente fala, né, hoje a gente tem o Janeiro Branco, o Setembro Amarelo, o Agosto Lilás, você tem o Outubro Rosa, o Novembro, né? Então tudo começa a se interligar daquilo que você entende de saúde mental, bem-estar, junto com o ambiente profissional, o ambiente corporativo. E está sendo um grande, assim, mais uma vez, uma grande oportunidade. E esse meu processo de transição, eu vejo que
fez todo sentido. Eu olho para trás, tudo que eu tive de experiências hoje está fazendo sentido no momento que eu vou lá e falo sobre as minhas experiências, porque nas palestras eu falo sobre as minhas experiências nas empresas, ao mesmo tempo das minhas experiências nos atendimentos clínicos também, com meus pacientes, meus clientes. Então, tudo casou. E aí vem um olhar empresarial. Empresarial. Onde você tem que começar a montar a sua cultura. Que hoje você é uma empresa, né? Hoje ela tem uma... A gente fica falando que é instituto... Uma empresa, uma instituição. É uma instituição onde ela precisa montar, você precisa montar a sua cultura. Porque agora você está do outro lado, né? Agora você, até então, antes você era empregada, você era contratada de uma empresa e entrava e tomava aquela cultura. Agora, você precisa montar a sua cultura para que você passe para os seus funcionários. Exatamente. Como que é isso? Me conta. Primeiro eu posso... Essa experiência, porque é uma nova experiência, né? É uma nova experiência. Uma Primeiro nova experiência. eu posso já te dizer que enquanto psicóloga, né, eu abri uma empresa e eu falo, meu Deus, e agora? Assim, é lidar com contabilidade, é lidar com gestão financeira, gestão de pessoas, marketing. Parceria. Isso para mim era assim, era um novo mundo. Né? E aí, mais uma vez, aquele meu perfil, né? Vai com medo mesmo, risco, curiosa. Eu falei, quando eu decidi abrir minha empresa, eu vou lá e vou entender. E eu comecei a estudar, e eu vi assim, olha, assim, é tão interessante quando você começa a ter um outro olhar de negócio, do seu negócio, é diferente, assim, é claro que faz sentido você estar numa empresa e tal, mas aí você olha, não, esse aqui é o meu negócio. São os meus valores no sentido, né, do que eu acredito, é onde eu entendo que a empresa quer chegar em termos de visão, e ali te traz uma responsabilidade versus uma motivação, uma estação, assim, sabe? Eu começo a enxergar, eu tenho uma baita oportunidade, né? E é o que está acontecendo. Então, quando eu imagino, né, humanamente, assim, minha empresa, no sentido de visão de futuro, eu imagino entrando cada vez mais, né, num processo de saúde e bem-estar, de profissionais, de colaboradores e do humano, né? É o foco no humano. É o foco de trazer, assim, porque hoje a gente está falando que né, doenças relacionadas à saúde mental estão crescendo cada vez mais. Quando você fala, né, de transtornos relacionados, né, a traumas, enfim. Então, isso aí, para mim, hoje é uma motivação de falar assim, peraí, eu quero estar nesse processo de, tá bom, tá crescendo, o que a gente faz para decrescer? O que a gente faz para mudar esse perfil? Para mudar esse cenário, vamos dizer assim, em termos de saúde mental, seja no país, mundial, enfim, a gente começa, pense, né, localmente, pense globalmente e haja localmente. Então, eu tô agindo localmente, mas pensando assim, isso numa coisa muito maior. E eu vejo que isso traz uma satisfação, assim, de você, por exemplo, até nos atendimentos ou nas palestras, quando alguém te dá um feedback, fala, nossa, fez todo sentido para mim, isso me trouxe insights em que eu vou colocar em prática. Nossa, a sensação que eu tenho, eu estou fazendo a coisa certa. A minha parte nesse mundo, estou no lugar certo, estou em linha com o meu propósito profissional e pessoal. Então, isso que... E aí você tem que ter uma consciência que eu falo muito, que é essa consciência empreendedora, que é o sonho, né? Então, é como você fala, eu tenho um sonho e desse sonho eu resolvi empreender, porque foram oportunidades que aconteceram que me chegou no empreendimento, né? Onde eu tive que virar uma empresária, porque eu tive que abrir um CNPJ, eu tive que me colocar num papel de empresária. Mas é o que eu falo, essa consciência de unir o sonho com a prática, né? Porque eu falo muito para as pessoas.
o empreendedorismo, ele é o sonho, né? É aquele negócio que você tá ali, uau, vou abrir, vou fazer, vou acontecer. Mas eu tenho uma prática aqui para acontecer, que é, eu preciso virar uma empresária, eu preciso virar uma pessoa que faça a gestão do meu negócio, que tenha essa visão de para onde crescer e tudo mais. Isso tem que acontecer, né? Tem que acontecer e não Mesmo é que seja fácil. obrigatório, né? Não é fácil, porque você tá no seu sonho, você tá no Nas etéreo, nuvens. nas nuvens. Como é que trazer isso para a prática? Eu olhando a minha trajetória e chegando até aqui, eu entendo que eu me preparei para isso no sentido de entender o que é importante num processo de uma abertura de uma empresa ou, né, de ser uma empreendedora, empresária, né? Que é um olhar para pessoas. Então, quando você está pensando em um negócio, seja de serviço, seja de produto, o que você enxerga ali em termos de pessoas, né? Como que você se enxerga sendo um gestor, primeiro, um gestor de pessoas? Você gosta? Porque você abrir uma empresa, você ter pessoas ali ao seu redor, não é só o gerir administrativamente, Sim. é o gerir vidas pessoais. É fazer gestão de gente. Fazer gestão de gente. São os seus colaboradores ali tendo vidas pessoais. Essas pessoas, elas dormem, elas acordam, elas pegam um transporte público, muitas vezes, elas têm questões familiares, e isso tudo tem que ser colocado ali. Você gosta? Você quer entender daquela pessoa que está ali com você? É claro que o seu negócio vai escalando ao ponto de falar, tá bom, eu não consigo mais estar ali. Aí vem o ponto, né? De você estar atento à seleção de gestores, né? De pessoas que vão gerir o seu negócio, tanto com esse olhar de resultados, ao mesmo tempo tendo esse olhar micro ali de pessoas. Né? Então, visão do meu tempo aqui, ó. Né? Me empolgo, gente. A gente vai falando. Quando a gente fala de pessoas, eu me empolgo. E de transição e tudo de cultura, né? A gente junta tudo aqui que a gente está falando e é muito gostoso, né? Não, que tem tudo a ver, né? Porque como você falou, a empresa ali, o negócio, vamos falar do negócio, ele é todo conectado. Não tem jeito, né? Não tem como você segmentar ali a gestão de gente, o financeiro, ele está conectado ali. Não tem jeito, você precisa estar atento a isso. E quando você fala isso que você está dizendo agora, né? Que você vai terminar, de chegar no momento que você precisa, bom, agora daqui para frente eu não consigo mais, eu preciso estar contratando pessoas. É bem nesse momento que você fala, bom, o que eu quero? Se eu tenho uma cultura ali muito desenhada, forte, enraizada, definir esses perfis fica muito mais fácil, né? Fica muito mais fácil. Porque é a base. Que é a base, exatamente. Base. Então, como eu te falei, nessa experiência, né, de uma média empresa que fala assim... eu vejo que tem gente muito despreparada mesmo, né? Nossa, como tem empreendedores muito despreparados nesse sentido desse olhar aí que a gente está falando. E aí vem uma questão de um olhar de uma mentoria empresarial, né, de empreendedora, que é o que você está fazendo, de trazer, olha, gestão, não adianta você olhar só para resultado, você tem que olhar o interno, a cultura, a organização. Você já sabe, por exemplo, assim, quais são as competências necessárias para o seu negócio, porque não adianta você ir no mercado e falar, eu quero um bom gestor financeiro, ou um bom gestor comercial, mas peraí, o que essa pessoa vai fazer? Com que perfis de colaboradores ela vai lidar? Então, antes e aí que vem a questão do despreparo que você fala, de não ter muita clareza antes de sair para contratar uma pessoa em que vai ser a sua visão ali no negócio. Então, é uma pessoa que enxergue ali os seus valores, aquilo que você entende de propósito da sua empresa, ao mesmo tempo em que está ali também te trazendo uma visão das pessoas que estão ali fazendo o seu negócio acontecer, operacionalizando. E aí é que entra esse olhar assim, peraí, se eu tenho uma cultura, se eu tenho minha visão ali bem clara, os meus valores, as competências, aquilo que
eu valorizo no sentido... Aquilo que eu não negocio, né? Meus indicadores. Quais são os meus indicadores ali, né? Como é que isso se desmembra ali, né? A gente fala, assim, quando a gente tem uma cultura, assim, a parte de gestão de resultados, ela tem que estar muito conectada, né? Porque senão você vai falar abacaxi, o outro vai estar aqui fazendo, né, laranja. E como é que você conecta, assim? E essa área de gente, ela, como eu falo assim, sempre que eu estou em empresa, a área de gente, ela tem que estar nas reuniões estratégicas. Sim. A área de gente tem que estar nas negociações financeiras, assim, para ela entender como é que funciona. E ela poder trazer para um direcionamento, por exemplo, de um executivo financeiro. Então, quando eu falo, quando você junta essa conexão tem que estar, né? O que você falou, tem que estar tudo conectado ali, né? Então, assim... Essa sua empresa vai virar um espetáculo, hein, gente? Olha isso. Já está no caminho. Já então está. Não, eu só visualizo aí o que vai vir aí. Agora já pronta para montar equipes, já. Já, né? Sim. E esse olhar ainda assim, porque... E aí vem uma questão do que você gosta, né? E a gente falando em termos de um olhar empresarial, empreendedor, eu gosto muito da operação. Né? E aí, nesse momento, tá bom, e aí? Como acontece essa transição? Tá bom, você gosta de estar ali com seus pacientes, falando com as pessoas, é o meu nome que está ali. Sim. Né? E a minha empresa entrando como, assim, tá, como é que eu deixo agora, como é que eu trago para a minha empresa a minha expertise e começo também a passar isso, né? A crescer. Né? O que eu entendo que faz sentido para mim quando eu vou contratar uma pessoa para trabalhar comigo? Então, eu estou nessa fase aí de... Tá, e agora eu acho que você tem que estar preparado. Eu acredito assim. Quando você traz essa sua experiência de gestão, porque isso é uma experiência. Você já esteve na gestão de vários negócios. É como se hoje você estivesse em mais um negócio, que é o seu, né? Então, você vai ter que ter esse olhar, operação e gestão, e saber exatamente o momento de fazer essa transição interna. Né? Eu falo muito isso para ela, tá, gente? Que é essa transição que ela vai ter que saber o momento que vai ter que ser feito eu vou ter que sair da operação porque eu vou ter que fazer a gestão do meu negócio. Porque é a partir disso que o seu negócio vai crescer, certo? Certo. Tem que estar preparada, né? Tá pronta para isso? Tem que estar preparada. Emocionalmente, tá? Inclusive. Não é só profissionalmente, é emocionalmente. Porque para você que fala que gosta muito da operação, e aí eu vou te falar também muito de mim. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito da operacionalização da gestão, de estar ali na liderança, de poder enxergar esses indicadores, analisar e tudo mais. Mas, obviamente, tem um momento que você tem que estar deixando um pouquinho aquela operacionalização para outros, né? Outras pessoas tão capacitadas quanto você, para você poder cuidar da sua gestão. Senão, o seu negócio não vai para frente. Você vai continuar ali na prestação de serviço. Então, é uma escolha que você tem que fazer. Seus desafios ainda não acabaram nessa vida, tá? Tem muitos. Não, pelo contrário, só começaram. Tem muitos desafios ainda. Só começaram. Mas eu me sinto bem preparada, assim, sabe? Quando a questão faz sentido, é o meu propósito, né? Então, isso é importante. Fabiana, Fabi, a gente já está chegando no final. Já estamos chegando no final. Passa tão rápido. Gente, ela estava tão nervosa. Mas nem é tão, tá vendo? Mas assim, querer passar o nosso conhecimento, passar ali motivação também para quem está assistindo, para falar, olha, vai com medo mesmo, porque dá certo, porque as portas vão se abrindo e é claro, se preparando, né? Estudando, entendendo, se aprofundando no negócio. Tendo bons mentores, né? Extremamente importante, que fez toda a diferença
para chegar até aqui. A gente precisa ter bons mentores, pessoas que estão ali, né, com conhecimento a mais que a gente, que possa... eu nem falo só conhecimentos a mais, mas que possa criar atalhos para que a gente possa ir mais rápido, né? Exatamente. Eu enquanto psicóloga, né, eu falo, olha, você abrir um negócio, você se dedicar a isso, você ter um sonho e colocar na prática, se conheça. Né? O autoconhecimento foi extremamente importante para mim, foi um processo, não é nada que vira a chave da noite, do dia para a noite, é um processo e a gente precisa passar por ele. Mas eu posso falar que faz toda a diferença para você ter uma segurança naquilo que você vai fazer, sabe? Naquilo que você quer, que você se propõe a fazer. É aquilo que você fala, olha, tudo bem, vão ter desafios, mas eu tenho certeza que eu vou estar encarando esses desafios porque eu quero, eu gosto, e eu sei fazer, e eu sei que vai dar certo. Eu acho que o fato já de você... É muita energia, né? É você estar aberto, é o que você falou no início. Tudo aconteceu porque eu estava aberta para isso. Então, é óbvio, você está aberta, você vai absorvendo aquilo que é de melhor das oportunidades que vão aparecendo. Exatamente. Que são enormes. Gente, estamos chegando de verdade ao final de mais um episódio. Eu vou pedir para a Fabiana dar um toque final no nosso episódio com alguma reflexão sobre tudo isso que a gente conversou aqui agora. Olha, o que eu posso dizer que fez muita diferença para mim, na minha vida, é uma frase que eu trago comigo. É assim, que quando a gente começa a ver, quando a gente começa a enxergar, a tomar consciência, a gente não consegue mais desver. Nossa. As portas vão se abrindo. Aquilo que você enxerga na sua vida, que você toma consciência, te abre portas e te traz um mundo de possibilidades. Então, eu trago essa frase para mim e ela vem comigo muito nesse sentido de, olha, tomar consciência, né? O autoconhecimento, é trazer para si a responsabilidade da sua felicidade, a responsabilidade de colocar em prática, de entender qual é o seu propósito. Então, isso faz total diferença na carreira, né? Na vida profissional e a vida pessoal, assim, ela caminha junto, né? As coisas, eu falo que a nossa vida é pensando na roda da vida, não dá? Você não tem só a vida profissional, a familiar. Elas estão conectadas. Elas estão também. todas conectadas, exatamente. Oh, gente. A Domcast, o Domcast, nosso papo empresarial, nosso podcast, está finalizando sua temporada hoje. Eu quero desejar para vocês, obviamente, excelentes festas, um final de 2024 próspero e um 2025 mais próspero ainda. A nossa temporada termina hoje, mas 2025 estamos de volta com uma nova temporada, com novos assuntos sobre gestão, com novos bate-papos, com convidados ainda muito mais capacitados especiais, porque essa temporada foi muito boa. Quero muito agradecer a vocês. Comentem, compartilhem, esteja sempre com Domcast. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. Valeu.